Abraão foi um profeta extraordinário com quem Deus compartilhou, até certo ponto, seu plano de salvação por meio do sacrifício de seu filho. Isaque era um símbolo do Filho de Deus, oferecido em sacrifício pelos pecados do mundo. Deus queria imprimir na mente de Abraão o evangelho da salvação para o ser humano. A fim de fazê-lo e tornar essa verdade real para ele, bem como provar-lhe a fé, pediu que matasse seu querido Isaque. Fora feito compreender pela sua própria experiência quão inexprimível era a abnegação de Deus em dar o seu próprio filho para morrer a fim de redimir o ser humano da total perdição. Nenhuma tortura mental poderia ser para Abraão igual àquela que sofrera ao obedecer à ordem divina de sacrificar seu filho. Mas a fé de Abraão não vacilou. Apesar da aparente absoluta impossibilidade da situação, ele se levantou de manhã, carregou seu burro, dividiu a madeira necessária para a oferenda e começou a jornada de 3 dias pelas montanhas com Isaque. Para ele, não importava a situação humanamente falando. Pelo fato de Abraão ser um humano, podemos imaginar que ele teria sido tentado a pensar em dúvidas quando subiu a montanha até Moriá. Pensamentos como: o coração de Sara provavelmente vai quebrar e ela nunca me perdoará. E eu serei um assassino. Eu devo ter entendido mal. Um Deus amoroso não podia ter me pedido tal coisa. Embora sua mente falasse, o coração de Abraão sabia que ele não havia compreendido errado. Então, ouvindo seu coração, o patriarca agiu com ousadia e bravura, porque Deus havia dito isso a ele. Os pensamentos de dúvida que Satanás sussurrou em seu ouvido foram desviados e derrotados pelo escudo da fé. Ele acreditava sem sombra de dúvida que Deus manteria sua promessa, mesmo que isso significasse que ele tivesse de ressuscitar Isaque dos mortos. Já em posição, com o cutelo erguido, a poucos segundos de ferir seu filho, Deus cumpriu sua promessa. Abraão foi parado no último segundo de realizar o sacrifício, e Isaque foi poupado, passando a se tornar o pai da nação de Israel. A história de Abraão e a sua fé em Deus nos traz ensinos maravilhosos quanto à nossa devoção para com o Senhor. Assim como Satanás implantou dúvidas na mente de Abraão, também somos tentados a pensar em dúvidas quando damos um passo de fé de que Deus está no controle de tudo e que mesmo diante da tristeza, tudo o que Ele faz é para que no fim possamos ficar bem. Talvez não tenhamos certeza de como o futuro irá se mantermos confiantes, mas a fé que nos dá poder para agir, mesmo que não possamos ver qual será o resultado, nos manterá de pé, não importando a situação que esse mundo nos coloque. Quando nos protegemos com o escudo da fé, nós também podemos resistir aos pensamentos de dúvidas que Satanás tenta semear em nossa mente. Pois o Deus em que Abraão servia é o mesmo Deus a quem servimos hoje. Ele é desde a eternidade até a eternidade, o princípio e o fim, e tudo o que Ele faz em nossas vidas nos leva ao caminho da salvação. Não importa o quão impossíveis as circunstâncias pareçam, Deus é capaz de fazer um milagre na minha vida e na sua. Ele prometeu que eu e você, mesmo mediante essa natureza pecaminosa, cheios de orgulho e egoísmo e todo tipo de desejos maus, podemos ser mudados por Ele e transformados conforme a imagem de Cristo. No livro de 2 Pedro é dito: dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina,
e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. 2 Pedro capítulo 1, verso 4. No decorrer das últimas 3 semanas, vimos que Abraão não ficou parado mediante as promessas de Deus e que a fé no Senhor requer ação. Lemos: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo do pé de vocês. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Romanos capítulo 16, verso 20. Muitos se perguntam: o que é fé então? É para sentar e dizer: sim, eu aceito que Deus vai esmagar Satanás sob meus pés e depois esperar que isso aconteça? Não, é para agir enquanto Deus opera em ti. Assim como Abraão fez quando saiu de sua parentela em direção à terra estranha, ou quando viajou por 3 dias em direção ao Monte Moriá, a fim de sacrificar seu filho. Isso se chama sacrifício, desistir da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Devemos sair de nossa zona de conforto para fazer a vontade do Senhor, mesmo sem muitas vezes compreendê-la. Em resumo, devemos seguir o exemplo de Abraão, cuja obediência fez dele o pai de nossa fé. Acredite nas promessas de Deus e seja rápido em cumprir as condições para que Deus possa abençoá-lo. Não deixe sua confiança depender do que seu raciocínio lhe diz. Não importa quais são suas limitações, naturalmente falando, Deus pode realizar uma salvação completa e perfeita em nós. Ele não pergunta se somos capazes, ele só pergunta se estamos dispostos. Se a sua resposta é sim, saiba que tudo neste mundo você pode realizar através de uma verdadeira e sincera fé em Deus. É tão difícil, Senhor. Você precisa decidir. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando ouviu o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um
pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir. Eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. As pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir. Eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar.